Olá pessoal, para aqueles que estão acessando o meu YouTube, Ateliê Digital Marcelo, ou os que acessam o meu blog, atelierdigitalmarcelo.blogspot.com. Eu gostaria de agradecer a sua visita e de assim poder compartilhar com vocês um pouco do que eu conheço sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Blender. E primeiro eu vou ensinar vocês o básico que é necessário, que sem esse básico vocês vão sentir muita dificuldade, que é ensinar como salvar, ensinar como movimentar o objeto e ensinar como rotacionar, como usar o mouse, como usar o teclado. Eu vou dar uma explicação rápida para que não se torne complicado. Bem pessoal, vamos lá. É o seguinte, para salvar, você tem aqui o menu Arquivo, Salvar, ou o botão F2. Depois que você salvar, para que você possa ficar salvando os seus trabalhos, você aperta Ctrl W e aceita. Porque como eu ainda não salvei, o arquivo ele pede para você escolher um lugar para salvar. Mas sempre que você for salvar a primeira vez, é Arquivo, F2, tá? E sempre que você quiser salvar, é Arquivo, Save ou Ctrl W. Bem, vamos para o básico inicial, pessoal. Como movimentar o meu objeto? Para movimentar o meu objeto, eu tenho várias formas. Primeiro, com o botão esquerdo do mouse, você clica nessas setinhas que seguem o eixo de Z, eixo de Y, eixo de X. Tá ok? Para movimentar o objeto, independente de clicar nessas setas, vocês cliquem no botão G do teclado. Você pode movimentar o objeto. Tá ok? Para que você possa alterar essa forma de rotação, de movimento, se você queira movimentar, rotacionar o objeto, você clica no botão R. Você tem uma rotação. Eu estou rodando no eixo da câmera. Se você apertar Y, você vai rotacionar no eixo de Y. Se você rotacionar clicando o botão Z, você gira, a tecla Z, você gira no eixo de Z. E no eixo de X, você gira no eixo de X. Para movimentar o personagem, clique no botão G e você pode movimentar ele para onde você quiser. E o eixo de X, de Z, de X, de Z ou de Y. Apertando ESC, o objeto volta aonde estava. E para voltar à ação, é Ctrl Z. Bem, pessoal, esses botões que eu lhe ensinei, você pode ter aqui, ó, no menu, nesse menu da tela, onde você pode escolher o movimento de manipulação, de manipular o objeto ou de rotacionar o objeto. E aqui eu tenho minhas visões, no caso, as minhas orientações para os modos normais globais. Depois eu explico isso para vocês. Esse é o básico do Blender, tá? Para movimentar o objeto. Para selecionar o objeto, você tem duas formas de selecionar o objeto. Primeiro, para selecionar tudo, aperte o botão A. Selecionou todos os objetos. Você tem uma visão. Se eu quiser movimentar, G. Eu movimento todo o objeto. A câmera parece estar parada. O cenário que está se movimentando, mas ao contrário. É a câmera que está se movimentando com os objetos. O cenário está parado. Apertando ESC, ele volta ao que era. Apertando A, ele deseleciona. Para selecionar cada objeto, pessoal, você tem que clicar com o botão direito em cima dos objetos. Tá? Se você apertar o botão esquerdo, ele descentraliza essa guia que indica onde está o centro do palco. Eu não vou clicar porque eu não quero ter mais trabalho e não quero perder mais tempo. Para selecionar a luz, pessoal, essa aqui é a luz, representa onde está a luz do Blender. Você pode clicar nela com o botão direito. G, você movimenta a lâmpada, tá? E assim vice-versa, como essas setas de Y, X ou Z. Agora, eu tenho uma câmera. Se eu quiser movimentar a câmera, tá vendo essa linha preta? Clica com o botão direito e aperta G. Você pode movimentar a câmera pelo cenário. Tá ok?
Agora, vou explicar uma coisa para vocês com relação ao zoom. O botão, esse círculo que você tem no seu mouse, se você girar em direção ao objeto, você vai dar o zoom na câmera, independente de ser a sua câmera de seleção do palco. Se você clicar para girar para trás, você afasta o seu ângulo. Tá ok? A sua perspectiva se afasta para frente e sua perspectiva se aproxima. Se você clicar e arrastar o seu botão, pessoal, olha o que vai acontecer. Girar para a direita, girar para a esquerda. Para a esquerda, vocês estão vendo? Para cima e para baixo. E assim vice-versa. Soltando o botão esquerdo, aperta o botão 0 do teclado alfanumérico. Vamos falar agora do teclado alfanumérico, porque é importante para vocês entenderem o posicionamento do objeto para não se perder. Vamos lá. Apertando o botão 1, você vê a visão de Y, no caso a frente do objeto. Se você apertar o botão 3, você vê a visão de X. Tá ok? Se você apertar 7, você vê a visão de Z. Você está vendo a minha câmera aqui como base, minha lâmpada. Se eu apertar 5, eu vou sair dessa perspectiva plana e vou entrar no modo de perspectiva. Vocês não estão notando, mas vocês notaram que a grade aqui, ó, a grade não continua, é porque ela está dizendo para você que já está no plano de perspectiva. Tá ok? Apertar o botão 5, você fica numa visão reta, sai da perspectiva. Apertando o Z, você reinicia você vai selecionar a câmera que está sendo selecionada no momento. Se fosse 10, 20 câmeras, você selecionaria aqui, ó, em View, Câmeras, Câmera, no caso a atual. Se eu tivesse 20 câmeras aqui, eu iria escolher a câmera desejada, a câmera de 5, câmera 10 e assim por diante. Tá ok? Se eu apertar a tecla Z do teclado, eu vou para o modo Wire, que eu vejo apenas os vetores do objeto, tá bom? Ó, eu vou clicar, vai ficar só as linhas rosas. Eu posso vir aqui, ó, esse aqui é o atalho, tá, pessoal? Para a tecla Z. Vamos dar um exemplo? Eu quero Z, modo visualização normal. O Z, Wire. Tá ok? Se eu clicar aqui, ó, eu tenho um modo de textura. Se eu tiver uma textura aplicada ao objeto, eu vou ver. Se eu tiver o Shared, eu vou ver a ação da luz sobre o objeto. Eu vou arrastar aqui a luz, ó. Seleciona sempre com o botão direito e clica com o botão esquerdo aqui, ó, nessa setinha. Ou então aperta a tecla G e Z. Tá ok? Ó, vocês estão vendo? Aplicando a sombra no objeto. Depois eu vou ensinar isso mais aprofundado para vocês, mas eu vou ensinar primeiro como comandar o objeto no cenário, que isso é muito importante, tá, pessoal? Até agora vimos câmeras, que são os botões alfanuméricos, como mudar a visualização de normal para os vetores, no caso, que é o botão Z. Eu não posso editar, pessoal, isso é só para visualizar. Eu posso comandar a tecla A selecionando todos. A G, o botão G, serve para movimentar o objeto selecionado, tá? O botão Z serve para escolher com o objeto selecionado, tá? No caso, o botão Z, ele só vai movimentar o objeto nos ângulos se o botão G tiver clicado, tá? Um exemplo, se eu apertar o botão G, se eu apertar o botão Z, sem o G estar apertado, ele vai modificar o modo de visão. Mas se eu apertar o botão G, ele vai escolher ele vai pedir um ângulo para a gente. Então você clica o Z, aí você movimenta o objeto no eixo que você quiser, no caso Y, X e Z. Tem muitas outras teclas de atalho interessantes que eu vou explicar, mas primeiro eu quero que vocês aprendam isso, como movimentar o objeto, como movimentar a câmera com o botão redondinho que existe aqui no mouse. Não pode soltar o botão, se soltar o botão para, tá vendo? Apertando o botão 0, você volta a câmera. Tá ok? Para salvar, Ctrl W. E depois eu vou ensinar como funciona cada função dessa aqui, ó. Cada botão desse, para que serve.